Durante transmissão do programa Código Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, expôs as influências externas que estão agindo para a erosão da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Ele apontou: a gente vê a democracia brasileira sendo destruída de dentro. Agora temos que ver as influências externas. A China, um país totalitário, tem um projeto hegemônico no mundo. E desse projeto hegemônico faz parte o seguinte: enfraquecer, no fundo destruir, o sistema democrático representativo nos países democráticos do Ocidente. O diplomata expôs que a China vem expandindo sua atuação pelo mundo, aliando-se a países que aceitam se transformar em chininhas, reproduzindo os mecanismos de controle totalitário. Araújo apontou: o Brasil é muito fácil, porque a elite política brasileira é talvez a menos patriótica do mundo, a menos ligada a qualquer tipo de valores nacionais no mundo, talvez a mais inculta do mundo. Isso conta. A elite política brasileira é a mais covarde do mundo e é a mais corrupta do mundo. A China entendeu isso e entrou nisso aí. Então a elite política brasileira já está pega pelo bolso. Ernesto Araújo prosseguiu: mas além disso, a China tem todo o interesse em destruir aquilo que resta de institucionalidade democrática no Brasil. Ela tem interesse em consolidar esse poder pela destruição completa do conteúdo democrático das instituições brasileiras, assim como ela quer em qualquer outro país. Ele acrescentou: dezenas de autores ocidentais estão dizendo isso. Estão percebendo isso, que não é apenas o interesse econômico de investimentos chineses que está penetrando. É o modelo chinês. A ausência de liberdade, controle estatal, falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de pensamento. Tudo isso está penetrando. Então, a China é sócia do corruptariado brasileiro. O diplomata expôs os laços do Supremo Tribunal Federal Brasileiro com a China, lembrando que o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, viajou ao país para assinar acordos de cooperação. Araújo disse: Luiz Roberto Barroso foi lá. Ele não precisava ir fisicamente à China para estabelecer isso e para abrir os braços para essa influência chinesa. Mas indo à China, ele fez algo que os chineses gostam muito, que é prestar vassalagem, mostrar. Você tem que ir para a China, você tem que fazer o que o chinês quer e mostrar. Aí você ganha muita coisa. Então ele foi lá. Isso mostra que, em grande parte, hoje o STF brasileiro é vassalo da China. Ernesto Araújo apontou que a China não tem uma tradição jurídica que poderia interessar a um país democrático. Ele disse: é um país totalitário, é um país onde não existe Estado de Direito, onde a justiça é comandada pelo mesmo poder que comanda o executivo, que comanda o que seria o correspondente a um legislativo, onde as pessoas não têm voz, o cidadão não tem voz, não existe liberdade coisa nenhuma na China. Então, que tipo de cooperação pode vir de autoridades desse país para o judiciário brasileiro? Ajudar esse judiciário a implantar um regime tirânico no Brasil. Não é outra coisa. O diplomata explicou que a vassalagem não se limita ao judiciário. Ele disse: o Lula foi lá para mostrar vassalagem e para entregar à China. Foi lá com uma delegação que não cabia nem na foto. A foto tem que ser tirada a 100 quilômetros de distância para caber todo mundo na foto. Araújo resumiu: então, a China está por trás do executivo brasileiro, está por trás do judiciário brasileiro e do legislativo também. A bancada chinesa no Congresso brasileiro é maior do que a bancada brasileira. Ele ironizou: tenta falar de alguma coisa que seria contrária aos interesses chineses no Congresso brasileiro e você vai ver o que acontece. O diplomata acrescentou: então, isso agora está consagrado em acordos aí com o STF brasileiro e justamente no momento em que o STF brasileiro está partindo para cima da liberdade de expressão de maneira clara, inegável, sem esconder de forma nenhuma.
Ernesto Araújo explicou que o aumento da influência chinesa no Brasil acompanha o aumento da tirania judicial e também da pouca vergonha. Ele disse: à medida em que aumenta a presença da China no Brasil, aumenta a pouca vergonha no Brasil. Não é por coincidência, porque a China alimenta a pouca vergonha no Brasil. Alimenta a bandidagem, a corrupção, a ladroagem. Eles querem alimentá-la porque isso enfraquece o Brasil, como enfraquece qualquer outro país. Permite a dominação completa do Brasil pelo projeto hegemônico chinês. É isso que está em jogo agora. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, tendo passado pelas mãos dos ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A gente vê assim, a democracia brasileira sendo destruída de dentro, né? Um bando de ladrão que quer continuar roubando, então usa a palavra democracia para criar um esquema de poder inexpugnável, e como as pessoas não aceitam isso e começam a reclamar, começam a fechar os canais nos quais as pessoas reclamam, né? Basicamente é isso. Agora, temos que ver as influências externas, né?
A China, o que é a China? É um país totalitário que tem um projeto hegemônico no mundo. Desse projeto hegemônico faz parte o seguinte: enfraquecer e, no fundo, destruir o sistema democrático representativo nos países democráticos do Ocidente. Eles sabem que, enquanto houver a democracia verdadeira nesses países, esses países serão um polo de poder oposto a uma expansão totalitária da China. Quando esses países forem chininhas, forem paizinhos assim que, embora com a fachada de democracia, sejam países corruptos, com um sistema corrupto, com uma espécie de partido único, sem separação de poderes, né? Serão países facilmente aliáveis à China. Países complacentes a uma dominação global da China, né? Então, a China tem tido sucesso nisso, né? Em criar chininhas. Está criando uma chininha no Reino Unido, por exemplo, controle social, pessoas não podem mais reclamar do governo, né? Nos Estados Unidos, né, avançaram bastante com o governo Biden e com os democratas, onde tudo é discurso de ódio, não pode falar, por causa de gênero, etc., né? Mas o Brasil, né, claro que o Brasil é muito fácil, porque a elite política brasileira é talvez a menos patriótica do mundo, a menos ligada a qualquer tipo de valores nacionais no mundo, talvez a mais inculta do mundo também, isso conta, né? A elite política brasileira é a mais covarde do mundo e a mais corrupta do mundo. Eu acho que ela tem esse privilégio, né? O Brasil vem sendo transformado num país do pagou, levou, né? O país do dinheiro não tem cheiro, o dinheiro não tem carimbo, né? Se você chega com dinheiro, você compra um membro da elite política brasileira e tudo aquilo que ele pode te proporcionar, né? A China entendeu isso e entrou nisso aí. Então, a elite política brasileira já está pega pelo bolso, né? Mas, além disso, a China tem todo o interesse em destruir aquilo que resta de institucionalidade democrática no Brasil, né? Ela tem interesse em consolidar esse poder, né, pela destruição completa do conteúdo democrático das instituições brasileiras, assim como ela tem em qualquer outro país. E por quê? Novamente, porque um país democrático tende a ser um país onde as pessoas podem falar a verdade, onde as pessoas vão ver, vem cá, a China está, né, impondo o seu sistema totalitário aqui, através de seus interesses econômicos, está fazendo o nosso país trabalhar para os interesses deles, precisamos reverter isso, né? Se você tem um país apenas nominalmente democrático, mas que na prática é totalitário, né, quem trabalhar pelo seu país, né, e contra esses interesses chineses será calado, será banido, etc., né? Então a China tem todo o interesse na ausência da liberdade de expressão, não só na China, mas no mundo todo. No mundo todo. A China está exportando o seu modelo, sim, é só você olhar, não quer exportar o seu modelo? Claro que quer. Eu não sei se quer ou não quer, o fato é que ela está exportando o seu modelo, né? Dezenas de autores ocidentais estão dizendo isso, estão percebendo isso, né? Que não é apenas o interesse econômico de investimentos chineses que está penetrando, é o modelo chinês, uma ausência de liberdade, um controle estatal, falta de liberdade de expressão, certo? Falta de liberdade de pensamento, tudo isso está penetrando. Então a China é sócia do corruptariado brasileiro, né? A China o STF brasileiro tem as costas quentes com a China. O presidente do STF brasileiro, Luiz Roberto Barroso, viajou recentemente à China, né? Assinou acordo de cooperação com a China. A excelente jornalista Karina Michelin está estudando isso, os documentos chineses. É só seguir, bom, quem ainda pode seguir o perfil dela no X, que siga. Se não, procurem saber o que ela está falando. Mas ela está estudando os documentos chineses que mostram a profundidade da cooperação entre aspas, né? Ou seja, o mecanismo de influência que foi estabelecido do Partido Comunista Chinês, dos órgãos chineses, né, com o judiciário brasileiro, com o chefe do judiciário brasileiro, do STF, presidente do STF,
Tá? Apontei, Luiz Roberto Barroso foi lá, quer dizer, ele não precisava ir fisicamente à China para estabelecer isso e para abrir os braços para essa influência chinesa. Mas indo à China, ele fez algo que os chineses gostam muito, que é prestar vassalagem. Né? Mostrar, você tem que, né, para a China, você tem que fazer o que o chinês quer e mostrar. Né? Aí você ganha muita coisa. Né? Você ganha. Então, foi lá. Então, isso mostra que, em grande parte, hoje o STF brasileiro é vassalo da China. A China é um país que tem que tipo de tradição judicial, que tipo de tradição de Estado de Direito? Não tem nenhuma. A China é um país comunista, ditatorial. Não é comunista, enfim, não vamos discutir isso aqui agora. Mas é um país totalitário. Né? É um país onde não existe Estado de Direito, onde a justiça é comandada pelo mesmo poder que comanda o executivo, que comanda que seria o correspondente a um legislativo, onde as pessoas não têm voz, o cidadão não tem voz, não existe liberdade de coisa nenhuma na China. Né? Então, que tipo de cooperação pode vir de autoridades desse país para o judiciário brasileiro? Né? Apenas, né, e não é apenas tão pequeno, né, ajudar esse judiciário a implantar um regime tirânico no Brasil. Né? Não é outra coisa. Né? É apenas o judiciário? Não. Lula foi lá foi a Pequim em 2023, né? E também para prestar vassalagem. O Bolsonaro foi à China. Sim, fomos à China no final de 2019, né? Uma visita de igual para igual, uma visita que os chineses queriam que a gente ficasse uma semana lá para mostrar assim, olha, como a China é mais importante para mim. Não, ficamos um dia e meio, né? Assinamos acordos interessantes do ponto de vista brasileiro. Lula foi lá para mostrar vassalagem e para entregar a China. Né? Foi lá com uma delegação que não cabia nem na foto, né? A foto tem que ser tirada assim 1 quilômetro de distância para caber todo mundo na foto. A delegação que ele levou. Né? Então, né? Vendendo aí o subsolo brasileiro para a China. Vendendo não, né? Tipo dando, né? Quem recebe o pagamento não é a população brasileira, né? Quem recebe o pagamento a gente sabe quem é. Enfim, então a China está por trás do executivo brasileiro, está por trás do judiciário brasileiro e do legislativo também, né? A bancada chinesa no Congresso brasileiro é maior do que a bancada brasileira. Você, né, tenta falar de alguma coisa que seja contrária a interesses chineses no Congresso brasileiro e ver o que acontece. Então, isso agora está consagrado, né, em acordos aí com o STF brasileiro, justamente no momento que o STF brasileiro está partindo para cima da liberdade de expressão de uma maneira, né, agora inegável, né, sem esconder de forma nenhuma. Né? Então, a China é nosso principal parceiro comercial, muito mais do que isso. Hoje a China é o nosso principal parceiro moral, né, ou imoral. Né? A China é o parceiro moral do corruptariado brasileiro. Tá? Por isso que quando você fala assim, vamos, né, nos aproximar dos Estados Unidos, dos países democráticos, não, de jeito nenhum, isso é contra o nosso interesse. Tá? É contra os interesses da classe corrupta brasileira. Porque um Brasil que, digamos, se inspire no modelo americano, no modelo democrático, que faça negócios com as empresas americanas, né, que não faz negócio com o Partido Democrata americano, nem com o republicano, negócio com as empresas. Então, é algo que obedece a uma lógica de negócios, não uma lógica política. Com a China, qualquer negócio é com o Partido Comunista Chinês, que controla todas as empresas. Então, na relação com os Estados Unidos, a classe política brasileira não ganha nada. O que ganha é a população brasileira, com a produtividade, com a criação de empregos. Na relação com a China, né, a população brasileira não ganha nada, quem ganha é a classe política brasileira. Então, a gente precisa olhar essa curva do aumento dos interesses e da influência chinesa no Brasil e a curva do aumento do corruptariado, da tirania judicial, né, da pouca vergonha no Brasil. Né? Então, vão juntas essas curvas. Né? À medida que aumenta a presença da China no Brasil, aumenta a pouca vergonha no Brasil. Né?
não é por coincidência, é porque a China alimenta a pouca vergonha no Brasil, alimenta a bandidagem, a corrupção, a ladruagem. Eles querem alimentá-la, porque isso enfraquece o Brasil, como enfraquece qualquer outro país, permite a dominação completa do Brasil pelo projeto hegemônico chinês. Isso é que está em jogo agora. A China quer tirar o Brasil, os brasileiros, do X. Claro que eles têm interesse nisso, porque é no X que você se comunica com as pessoas que querem liberdade nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, né? Eventualmente alguns chineses, né? Muitos chineses da diáspora chinesa, na China você não pode acessar, né? Através do X, que muita gente entende o que está acontecendo, entende o projeto hegemônico totalitário russo-chinês, entende o que está sendo feito por esse projeto na Ucrânia, através do X que as pessoas entendem a barbaridade do terrorismo iraniano, né, contra Israel, contra a Argentina, no atentado da AMIA, que agora os argentinos com Milei reconhecem que foi iraniano, né, é através do X que as pessoas entendem que a China quer mandar no mundo com o seu modelo totalitário, comunista, autoritário, coletivista, né, no qual, diferentemente de Sócrates, o poder é que determina a justiça. É esse mundo que você quer? Não, não é esse mundo que você quer, né? Então, onde é que você vai buscar ideias, argumentos, informações para defender o mundo que você quer? Hoje, em grande parte, é no X. Então, a China vibra com o cancelamento do X no Brasil, né? A população brasileira agora, né, vai ligar a Globo, vai ligar a Bandeirantes, né, vai ligar esse tipo de porcaria e vai escutar assim, não, a China, puxa, legal, a China é melhor que os Estados Unidos, os Estados Unidos é muito imperialista, a China só quer fazer negócios, tá bem, né? É isso que a China se beneficia, tá? Então, nós estamos diante de uma poderosíssima aliança, quer dizer, ladrão brasileiro e comunista chinês, tá? Além de comunista brasileiro e ladrão chinês, né? Tá? Mas a ladruagem chinesa é uma ladruagem de Estado, né? Quer dizer, uma ladruagem, como tudo na China é instrumento de poder do Partido Comunista Chinês, inclusive a corrupção, né? Então, e no Brasil nada é ligado a um interesse nacional, a um patriotismo nacional, né? Tudo que acontece no Brasil é ligado ao interesse do bolso de algum membro da elite política, né? Então é sopa no mel, né? China comunista chinês e ladrão brasileiro é sopa no mel. Cancelamento do X é uma expressão disso, tá? Bom, então, diante disso a gente precisa ver, o Brasil é do BRICS, a gente tem que aceitar que o Brasil é do BRICS, né? O Brasil é do BRICS? Então o que significa o Brasil ser do BRICS? Significa, então, BRICS. China não tem X, né? Não tem Twitter. Rússia não tem Twitter, né? Irã não tem Twitter, não tem X. O Brasil agora também não tem. Então isso é que significa ser membro do BRICS, né? As pessoas começam a dizer, o Brasil é do BRICS, então temos que fazer o que o BRICS... O que é isso? O que é isso? Né? O Brasil não é de ninguém. O Brasil é do Brasil, né? O Brasil é do Brasil. Deveria ser, né? Mas, não, o Brasil é do BRICS. Nós éramos do BRICS durante o governo Bolsonaro. O Brasil era membro do BRICS. O que significava? Uma reuniãozinha aqui e ali, a gente faz uma declaração, um pouquinho de cooperação técnica aqui e ali, e já estávamos pensando em dar uma boa diminuída já demos e queremos dar uma diminuída ainda mais na importância do BRICS para nós, né? Fazer coisas com a Rússia, diretamente com a Rússia, naquilo que queiramos, com a China, diretamente com a China naquilo que queiramos, com a Índia, diretamente com a Índia naquilo que queiramos, não através do BRICS, né? Agora se inverteu, agora assim, é do BRICS. Então, o que significa? Significa que você é parte de um clube que tem determinadas regras. A gente não aceitava isso. O BRICS não tinha regra nenhuma que a gente fosse diferente do nosso interesse, né? Simplesmente assim, tá bem, é um clube de xadrez, você vai lá uma vez por semana e joga uma partida de xadrez. Agora não, né? Agora o BRICS parece que virou a essência do Brasil. Não poderia ser assim. Olá, pessoal. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu acho que está na hora de conhecer. Nós estamos vendo essa imensa possível crise do sistema corrupto que governa o Brasil, com tudo que envolve aí o banimento do X, mas precisamos entender que isso faz parte de uma imensa luta, de um imenso combate mundial entre liberdade e totalitarismo, que envolve aspectos da China, da Rússia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio, crime organizado,
globalismo, Fórum Econômico Mundial, e precisa, para que nós a enfrentemos, precisa puxar lá de trás, das origens, das primeiras luzes da liberdade no conceito atual nosso, que vem dos gregos e vem também do cristianismo. Nós propomos tudo isso dentro da Academia Folha Política. Exame das atualidades, mas com uma explicação, uma inserção dessas atualidades, do desafio da liberdade hoje no Brasil, no mundo, dentro de toda a história, que é uma história fascinante, ao mesmo tempo é um drama do pensamento ocidental, que não é um pensamento abstrato, é o pensamento da consecução da liberdade. Tudo isso nós vemos na Academia Folha Política, mas também vemos os temas da história, Brasil, mundo, Revolução Francesa, por exemplo, estamos vendo agora, como espelho e ilustração para aquilo que nós precisamos entender hoje, na nossa realidade no Brasil, no mundo. Então, eu queria deixar um convite para você conhecer a Academia Folha Política, onde nós fazemos uma jornada por todo esse espectro, onde nós aprofundamos nosso conhecimento, nossa reflexão, onde nós desenvolvemos, cada um de nós, nosso próprio caminho de atuação diante dessa realidade. A Academia Folha Política você pode assinar por apenas R$40 por mês, na mensalidade, ou por R$420 a anuidade. As duas opções te dão acesso a todo o material que já está lá, centenas de horas de aulas, de lives, e 2 programas novos a cada semana, Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, tá certo? Além de outros materiais que já estão lá e outros que irão sendo inseridos. Então, R$40 por mês ou R$420 por ano te dão acesso a todo esse material. Se interessar, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é só clicar aqui no link, na descrição, para fazer parte desse projeto. Um abraço. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento, e o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não, é um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento.
Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui